Saúde, os 3.000 enfermeiros da rede pública agora podem receitar remédios e liberar exames no DF. Entidades de médicos reagem e ameaçam ir à justiça. Ela disse sim, Regina Duarte aceita assumir a Secretaria de Cultura, mas posse ainda não tem data. Demitido de novo, o ex-número 2 da Casa Civil, exonerado por viajar em avião da FAB, é renomeado para outra função no mesmo ministério e Bolsonaro anuncia nova demissão. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A escola classe na Ponte Alta do Gama, aquela que foi interditada há mais de 1 ano e meio por causa de riscos de descargas elétricas e de incêndios, continua fechada. Desde então, 700 alunos foram transferidos para outras escolas. Situação que levou o Ministério Público a uma investigação que concluiu pela necessidade de reforma de 75 escolas. Um problema que pode estar chegando ao fim porque o GDF decidiu investir 40 milhões de reais na manutenção das estruturas da rede pública de ensino. Quem vê essa fachada bonita e limpa não imagina o estado em que se encontra o interior da escola classe Caíque Castelo Branco na Ponte Alta do Gama. Rachaduras e vazamentos são alguns dos problemas que levaram a instituição a ser interditada em 2018 pela Defesa Civil. 720 crianças que eram atendidas aqui nessa unidade. Aí, com o nosso deslocamento para outra comunidade, para outra região, os pais acharam por bem retirar as crianças da escola e colocar em escolas mais próximas, até em escolas particulares. Moradores da região pedem uma solução para que a escola volte a funcionar. A gente quer realmente a reforma o mais rápido possível, porque está trazendo muito transtorno para nossas crianças aqui. O secretário de Educação disse que o edital de licitação para a reforma do Caíque Castelo Branco já está em fase de análise. As obras começarão agora no início do ano. Em março, nós já estaremos começando as obras. Isso vai nos possibilitar entregar essas escolas no ano que vem. Na Asa Sul, no Centro de Ensino Médio Elefante Branco, a situação também é precária. O colégio não está interditado, mas ficou alagado depois das últimas chuvas. De acordo com o Ministério Público do DF, 75 escolas precisam de reformas ou reparos. 5 estão fechadas, mas a Secretaria de Educação já reservou 40 milhões de reais para fazer a manutenção preventiva e corretiva nas escolas da rede. Nós teremos sempre alguma escola sendo reformada e para isso teremos que fechar. Outras nós vamos conseguir fazer com que ela continue funcionando com reparos, pequenos reparos e até médios reparos que podem ser feitos às vezes em fim de semana ou com alunos dentro da escola. Isso nós estamos providenciando. As escolas da rede pública vão receber, a partir do dia 10 de fevereiro, mais de 460 mil estudantes para o novo ano letivo. No total, 678 unidades da rede estão se preparando para receber os alunos. Momento importante de volta às aulas. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Cláudio Humberto, já está com a gente. Muito boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Agora, com a liberação desse recurso, finalmente conseguem arrumar as escolas, Cláudio? Começa a arrumar agora. O secretário está dizendo que só vai ficar pronta, Essas escolas só ficam prontas para o ano que vem. E durante o ano de 2020, como é que faz, A gente viu aí na reportagem, aqueles que conseguiram matricular os seus filhos em outras escolas próximas, tudo bem, mas houve aqueles que, certamente com sacrifício, tiveram que matricular os seus filhos em escolas particulares, que são caras. Olha, este país, por merecer aquela coisa da pátria educadora de que tanto se falou anos atrás, tem um longo caminho pela frente, A gente verifica que em educação, por exemplo, a questão salarial está bem encaminhada, bem resolvida, os salários dos professores não são nenhuma maravilha, mas são os maiores do país, mas as escolas, meu Deus do céu, quando a gente imagina que 75 escolas hoje aqui no Distrito Federal estão em condições precaríssimas de funcionamento, e aí é caso de se perguntar, onde é que estavam o secretário de Educação, os secretários todos que passaram pela Secretaria de Educação, os diretores dessas escolas, as escolas caindo aos pedaços, ninguém falava nada, ninguém dizia nada, ninguém clamava por reforma. Olha, é difícil mesmo a prática da educação neste país. Olha, a atriz Regina Duarte finalmente aceitou o convite para assumir a Secretaria Especial da Cultura.
E o anúncio foi feito depois de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro ontem à tarde. O presidente estava descontraído em um evento feito sob medida para o anúncio de Regina Duarte à frente da Secretaria da Cultura. 37 artistas, promotores de eventos e duplas sertanejas lotaram o Salão Nobre do Planalto. Mas na chegada ao aeroporto de Brasília, a atriz mais uma vez desconversou. Estou começando a tomar pé, né? Dá um tempo aí, gente. O encontro foi um ato de apoio de parte do setor cultural à política defendida pelo governo na área. Jair Bolsonaro prometeu decretos e projetos de lei para ajudar a classe, desde que não haja impedimento legal. Nós agradecemos esse voluntário apoio. Alguns até perderam seus contratos com as respectivas empresas e foram perseguidos. Mas isso não foi em vão. Promotores de eventos pediram um fim da cobrança de meia entrada, que hoje beneficia estudantes, idosos, pessoas com deficiência e jovens de baixa renda. Não pode o Estado brasileiro intervir na economia e tomar 50% da receita de determinados setores sem nenhum tipo de compensação. Regina Duarte passou parte do dia em uma nova rodada de reuniões na Secretaria da Cultura. Ela já atua como secretária, é consultada em todas as decisões e já está sondando nomes do setor para compor a própria equipe. Na sequência, a atriz veio para o Planalto para uma conversa com o presidente. Foi apresentada a vários ministros e fim da novela. Na saída, confirmou que aceitou o cargo. Sim, tá? Só que agora vão morrer os proclamas antes do casamento. A princípio, a atriz não tem uma lista de demissões. Pretende primeiro se inteirar sobre o funcionamento de tudo para decidir. A cultura está sem comando desde o último dia 17, quando Roberto Alvim foi exonerado por causa de um vídeo institucional em que repetiu frases do nazista Joseph Goebbels. A Secretaria da Cultura é uma das áreas do governo com mais influência do ideólogo radicado nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho. Embates travados com ele e com o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro, já resultaram na exoneração de 2 ministros, Gustavo Bebiano, da Secretaria da Presidência, e o general Santos Cruz, da Secretaria de Governo. Cláudio Humberto, nessa área da cultura, chegou o momento de tratar da meia entrada no Brasil? Eu acho que é um bom momento mesmo, até para marcar aí essa gestão da atriz Regina Duarte, que começa como titular da Secretaria de Cultura. É uma pessoa certa no lugar certo, ela é uma atriz, é uma artista, tem vínculos muito profundos com o setor cultural. O que a gente espera é que o orçamento de 2,2 bilhões de reais dessa área seja bem aplicado em benefício e no estímulo da cultura aqui no Brasil. A meia entrada, ao contrário do que disse aquela pessoa que durante o evento de ontem que a gente mostrou aí, dizendo que a meia entrada faz com que os promotores percam metade da receita, não é verdade, né? O que de fato aconteceu é que a meia entrada não deu certo porque os promotores deram um jeito de compensá-la cobrando os preços muito mais elevados. O fim da meia entrada pode devolver aos brasileiros preços mais civilizados nos ingressos que são cobrados nos espetáculos, nos festivais, né? Nos shows que a gente assiste aqui no Brasil. Eles cobram sempre um ingresso muito mais alto, exatamente para compensar essa questão aí da redução de 50% da meia entrada. É uma providência necessária. Essa coisa da meia entrada é uma dessas invenções jabuticabas, só existe no Brasil e que precisa ser mesmo revista e eliminada. Falar aqui do Vicente Santini, ex-número 2 da Casa Civil, foi demitido de novo hoje, a segunda vez, em menos de 48 horas. Para explicar melhor, na terça-feira, quando chegou da Índia, Bolsonaro estava muito irritado e mandou demitir o secretário, que estava como ministro interino da Casa Civil, ao saber que ele usou um avião da FAB para ir de Davos, na Suíça, à Índia, onde se juntou à comitiva presidencial. Só que Santini é amigo dos filhos de Bolsonaro e no dia seguinte acabou sendo nomeado por um novo cargo de assessor no mesmo ministério, a Casa Civil. E hoje cedo, pelo Twitter, Bolsonaro mandou demitir o servidor mais uma vez. E não só isso, disse que o novo interino da Casa Civil, Fernando Moura, também vai ser exonerado e, sem muitas explicações, tirou o programa de parcerias de investimentos da Casa Civil para as principais vitrines do governo, que vai agora para o guarda-chuva do Ministério da Economia com Paulo Guedes. Onyx Lorenzoni segue de férias nos Estados Unidos e só volta na segunda-feira. As mudanças ainda aguardam publicação
no Diário Oficial. Cláudio Humberto, como explicar essa confusão toda? Bom, o presidente simplesmente parece ter sido surpreendido, inclusive com a questão salarial, né? Quando disseram a ele que o ex-secretário executivo seria transformado em assessor, ele em princípio concordou, mas depois descobriu que o assessor ia ganhar R$17 mil por mês. Sabe quanto é que ele ganhava no cargo anterior? R$17.300. Quer dizer, é a mesma coisa praticamente. O presidente ficou muito incomodado com isso e resolveu então demitir de vez esse camarada do seu governo. Agora, mais importante do que tudo isso, é só de Santini, ninguém nem sabe quem é esse sujeito, mais importante do que tudo isso é a decisão dele de transferir para o Ministério da Economia o Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. Isso sim é que é um fato político relevante, político e econômico, mas sobretudo político relevante, porque deixa o ministro da Casa Civil, que é o Onyx Lorenzoni, completamente sem ter o que fazer na Casa Civil. Ele teve as suas atribuições esvaziadas à medida em que fracassava em missões importantes próprias do chefe da Casa Civil, como, por exemplo, a articulação política que foi transferida para a Secretaria do Governo, quando era chefiada ainda pelo general Santos Cruz, lá atrás. E isso não voltou, depois que o Santos Cruz deixou o governo, não voltou para a Casa Civil, que restava apenas tomar conta disso, desse programa de parcerias e investimentos. Muita gente aposta que o Onyx Lorenzoni não deve continuar no cargo de ministro da Casa Civil e também já vai causar outros problemas, porque também tem aqueles outros ministros que são interessados particularmente no PPI, e isso poderá gerar novos conflitos aí do ministro Paulo Guedes com esses ministros. Olha, o Conselho Regional de Medicina vai mandar hoje ofício para a Secretaria de Saúde pedindo a revogação da portaria que permite que enfermeiros prescrevam remédios e solicitem exames. Se o DGDF não atender o pedido, o próximo passo é acionar a Justiça. Enquanto isso, 3 mil enfermeiros que atuam na rede pública estão autorizados a assumirem parte das funções médicas. A ideia é desafogar o atendimento. A notícia de que enfermeiros da rede pública de saúde poderão receitar medicamento e solicitar exames foi bem recebida pelos brasilienses. No entanto, todos falaram de uma condição que deve ser vista para que isso ocorra de forma tranquila, que os profissionais sejam capacitados para exercer a prática. Desde quando ele tem a capacidade para isso, eu aprovo. Eu não aprovo se ele não tiver capacidade. Se ele não for capacitado, você sabe que não tem lógica, né? Se ele tiver especialidade para isso, pode ser que venha funcionar, né? Dependendo do caso, acho que sim, não teria nenhum problema. A portaria que prevê a prática dessas atividades por parte dos enfermeiros coloca algumas condições para que eles prescrevam remédios e solicitem exames. A intenção do texto assinado pela Secretaria de Saúde é agilizar o atendimento dentro das unidades de saúde, pois só dentro da rede pública há mais de 3 mil enfermeiros. Mas a novidade não agradou em nada o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. É necessário que haja competência legal e técnica para isso. Os enfermeiros não têm. Portanto, incorre em afronta à lei do ato médico e em exercício ilegal da medicina. Esse tipo de função já era exercida por enfermeiros que atuam na atenção primária em saúde. Agora, ela foi ampliada para todos os níveis da rede. E a seguir sobe para 9 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil, mas nenhum deles aqui no DF ainda. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Subiu para 9 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Agora são 13 em São Paulo e 2 suspeitos em Santa Catarina, além dos pacientes isolados em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Ceará. 24 notificações foram descartadas pelo Ministério da Saúde. Além de reforçar a recomendação de não visitar a China, o governo sugeriu que as empresas brasileiras que fazem negócios com chineses evitem reuniões presenciais. Somente entre novembro e dezembro de 2019, 15 mil chineses visitaram o país. São 250 por dia. Ontem, a China atualizou a situação do coronavírus. Por lá, são 7 mil casos e as mortes chegam a 170. E você sabia que as pessoas mais jovens também podem sofrer com hipertensão? Pois é, em casos mais raros, até as crianças podem apresentar sinais de pressão alta. Ao meu lado, o cardiologista Paulo César Maciel está com a gente hoje no Consulte Doutor.
Seja bem-vindo aqui ao Band Cidade, doutor. Boa tarde, Rodrigo. Como fazer o diagnóstico nas crianças, né? Quando a criança deve procurar, ou os pais devem levar a criança ao médico, doutor? Boa tarde. Boa pergunta. A questão da hipertensão em jovens é frequente, principalmente em crianças e em adolescentes, embora não diagnosticada. Estima-se que no Brasil, 3,5 milhões de pessoas, de crianças e adolescentes, tenham hipertensão. A forma de diagnosticar, Rodrigo, é através da mensuração da pressão arterial. Pode começar a partir dos 3 anos de idade, uma vez por ano. Seria o início. E a questão de acompanhamento anual com esses exames para avaliar se há um aumento ou não da pressão. Sobre os fatores de risco, vale a pena para crianças prematuras, com menor que 32 semanas, que nasceram prematuras, ou seja, menos de 32 semanas de gestação. Agora, não diagnosticando, doutor, e não tratando, quais são os riscos para essas crianças? Então, o risco dessa elevação da pressão é levar uma disfunção renal, porque a circulação leva sangue para o rim, para o cérebro, para o coração. Levar insuficiência renal, insuficiência cardíaca, AVC, alteração cognitiva. E é importante também falar que em crianças temos que afastar hipertensão secundária. É diferente da hipertensão do adulto. Às vezes ela é secundária a uma disfunção de outro órgão, como o da tireoide, o hipo ou hipertireoidismo, a insuficiência renal, porque como não elimina o líquido, urina, acumula o volume e isso gera a elevação da pressão. Agora, doutor, uma vez diagnosticado, qual é o tipo de tratamento? E é interessante o senhor falar também sobre a alimentação, né? Como prevenir por meio da alimentação. Excelente. Quando diagnosticado, a primeira é mudança do estilo de vida. Isso entra dieta, exercício físico, né, e perda de peso. Então, emagrecer é muito importante. A dieta é rica em sódio, principalmente em crianças que comem fast food, bolacha, skinny. 70% do sódio ingerido pelo brasileiro vem de produtos industrializados. A gente consome, em média, o dobro daquilo que seria preconizado. E isso leva a um acúmulo de líquido, leva a hipertensão, leva a aumento da pressão e várias outras disfunções. Então, a primeira coisa é mudança de estilo de vida e, em alguns casos, o tratamento medicamentoso. E afastar outras causas, avaliar não só a pressão, né, a questão do coração, mas o rim, a função renal, os exames de urina, os exames da tireoide, porque 20% das causas de hipertensão em criança é secundária, é levada por outro órgão. Perfeito, tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor, pela visita aqui ao Band Cidade. Eu que agradeço. E olha, vamos falar agora sobre os postos comunitários da polícia e porque vira e mexe a gente mostra aqui um deles queimados por vândalos. O caso mais recente foi no Cruzeiro. A política de segurança mudou ao longo dos anos e os postos deixaram de ser prioridade e começaram a ser desativados. Dos 131, a PM hoje só usa 21. O desafio agora é dar novos destinos às estruturas que custaram 18 milhões de reais aos cofres públicos. Cinzas, entulho, abandono completo. Esse é o cenário de diversos postos comunitários da Polícia Militar que foram desativados por todo o Distrito Federal. Os locais que foram construídos para trazer segurança, atualmente, fazem o papel inverso. Desse portinho aqui teve várias vezes, nós tivemos que cortar o entulho ali, porque estava assaltando gente aí à noite, passando aqui, tinha alguém fazendo um assalto aí, as mulheres, principalmente as mulheres aí. O Francisco mora bem ao lado desse ponto, na 715 da Asa Norte. O local foi incendiado em maio do ano passado e continua nessa situação. Servia mais de abrigo de mendigo depois que foi abandonado. A polícia desativou praticamente, quer dizer, deixou de comparecer aqui. E aí os mendigos esporadicamente vinham e se instalavam aí, mas só deixavam sujeira, só se veio para acumular sujeira. Este posto aqui no Cruzeiro Velho foi o último alvo dos vândalos. O local foi totalmente consumido pelo fogo. Em 2008, foram instalados 131 postos. Desse total, 56 foram destruídos. E somente 21 seguem sendo usados pela PM. E o pior é que cada um deles custou cerca de 110 mil reais. São postos estratégicos devido a uma grande demanda de circulação. Isso tem que ser verificado se durante
tempo que ele foi colocado ali, se ele continua nessa destinação, se as pessoas continuam assim, passando próximo e continuam no mesmo propósito que foi iniciado. 39 postos foram cedidos para outras funções, 42% foram recolhidos e guardados dentro da corporação. A parte burocrática tem sido um problema para dar finalidade definitiva a toda a estrutura, que custou 18 milhões de reais aos cofres públicos. Na época que eles foram criados, eles foram tombados pelo GDF como bens imóveis. Para se tornar um pouco mais claro, o que seriam esses bens imóveis? Eles são considerados como se fossem residências e eles seguem uma legislação. A Polícia Militar já tem bastante tempo, já tem mais de 5 anos correndo com esse processo, justamente para mudar essa destinação. Para quem convive com abandono, o jeito é esperar uma solução. E o que não faltam são sugestões para os locais. Polícia Ambiental fizesse uma estrutura nele, igual fizeram lá no Samambaia, ficaria legal para a gente. Cláudio Humberto já chegaram até a pensar em segurança privada para os postinhos, mas o que fazer para evitar a ação dos vândalos? Eu como cidadão, eu continuo esperando, há anos eu espero, como certamente muitos cidadãos aqui do Distrito Federal, que a Polícia Militar peça desculpas por essa presepada. É absolutamente inaceitável que o governo tenha utilizado dinheiro nosso, tirado do nosso bolso, para construir 150 postos comunitários de segurança, e a Polícia Militar, que nunca gostou dessa política, né, ou da adoção dessa estratégia de combate à criminalidade, simplesmente abandonou os postos. Abandonou. Quando a gente assiste a gente verifica que dezenas desses postos já foram queimados, incendiados por delinquentes, sem que a Polícia Militar nem sequer estivesse por perto para impedir que isso acontecesse. É tudo muito estranho, mas a começar pela atitude da PM, né? A Polícia Militar devia se envergonhar do que fez, abandonando os postos comunitários de segurança aqui no Distrito Federal. Já está no Diário Oficial, hoje publicado o edital de abertura da licitação para selecionar 51 funerárias que vão receber permissão para prestar serviços em todo o DF até 2030. O edital foi publicado pela Secretaria de Justiça e Cidadania do DF e o número de empresas foi definido com base em um estudo técnico com dados recentes do IBGE. A licitação vai substituir um edital publicado em novembro de 2018, que foi suspenso por recomendação do Tribunal de Contas. As empresas funerárias que desejam participar da concorrência devem entregar as propostas em envelopes no dia 28 de fevereiro, das 2 às 3 da tarde, no auditório da Sejus, que fica na antiga estação rodoferroviária de Brasília. E a seguir, mais um caso de violência envolvendo motorista de aplicativo aqui no DF. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Os casos de violência a motoristas de aplicativo não param. A polícia encontrou hoje um motorista que estava desaparecido desde ontem. Samuel Veras dos Santos, de 41 anos, foi achado amarrado e com ferimentos pelo corpo. Ele estava em um matagal em uma área perto do CIA. A 8ª Delegacia investiga o caso. Já a Delegacia de Taguatinga divulgou que foi preso um dos suspeitos de matar o motorista Aldenis da Silva. O corpo dele foi encontrado no sábado passado na BR-070. De acordo com as investigações, Natanael Pereira Barros, de 19 anos, era conhecido do motorista desde 2019. O rapaz foi preso no centro de Taguatinga em um ponto de tráfico de drogas, depois de uma denúncia anônima. Durante a prisão, Natanael confessou que conhecia Aldenis, mas negou, que tenha cometido o crime. Falar aqui de um leilão polêmico, a possibilidade de uma área verde virar prédios residenciais tem revoltado os moradores da Octogonal. O grupo defende a criação de um parque. O local tem 64 mil metros quadrados. Na área livre, onde deveria existir a quadra 3, moradores querem a construção de um parque, mas que hoje, depois de um leilão, pode acabar sendo mais um setor residencial. 3 casas também fazem parte da venda. A União pretende arrecadar 267 milhões de reais. A possibilidade de um novo empreendimento imobiliário na área da Octogonal tem tirado o sono de quem mora na região. Vai afetar muito a nossa vida e nossa qualidade de vida como morador.
que é uma coisa que não há necessidade, poderia usar o espaço para fazer outras coisas, ter outra finalidade. E as nossas saídas aqui para pegar as grandes rodovias já é bastante conturbada. Quem mora aqui sabe que, principalmente no período da manhã e do final do dia, a gente já pega um pouquinho de trânsito, e colocando muito mais moradores aqui, com certeza esse trânsito ficaria pior. Moradores da Octogonal chegaram a organizar um documento com assinaturas para construir um parque ecológico. Mas mesmo sem respostas concretas, o que a comunidade espera é que a venda não vá para frente. Mas por enquanto, a venda pública organizada pelo Ministério da Economia continua e começa às 4 horas desta quinta-feira. Aqui na Band você tem um canal direto para fazer denúncias, mandar vídeos, mostrar os problemas aí onde você mora, que é o nosso WhatsApp. O WhatsApp do Band Cidade já está aparecendo na tela para você, é o 999769204. O Band Cidade vai ficando por aqui, eu já vou chamar o Bruno Mendes, tá com a gente. Rapaz, você viu o jogo do Inter ontem, 7 gols? Orengo, 7 gols, da Alessandro tava animadíssimo, hein? Foi para teste de cardíaco para Colorado, mas tem muitas notícias hoje, né, Bruno? Começou perdendo, depois virou, mas ficou tudo em casa, ficou tudo bom, 3 pontos, o time está se preparando para Libertadores, né, Orengo? É isso aí, a gente está na torcida. Então, bom donos da bola, bom programa, Bruno. Valeu, Orengo. Valeu. Forte abraço.